Desde que comecei a falar aqui no canal sobre as histórias e curiosidades da Bahia, uma coisa sempre aparece nos comentários. Fala do aeroporto de Ilhéus. Aquele aeroporto tem muita história. E é verdade. Pouca gente sabe, mas o aeroporto de Ilhéus, hoje batizado como Aeroporto Jorge Amado, carrega uma trajetória que mistura aventura, desafios, pousos históricos, modernização e muita memória afetiva de quem vive ou já visitou essa região tão especial do litoral sul da Bahia. E olha, quando a gente começa a revisitar essa história, a sensação é quase como entrar numa máquina do tempo. Lá no comecinho, ainda no século passado, quando Ilhéus começava a se projetar como uma das cidades mais importantes do sul do estado por causa do cacau, o aeroporto surgiu como uma necessidade para conectar a região com Salvador, Rio de Janeiro e outras capitais. Era um tempo em que a aviação brasileira ainda engatinhava, e Ilhéus já se destacava, e muito. Desde os primeiros aviões menores, que pousavam quase na coragem, até os modelos maiores que começaram a chegar com o avanço da aviação comercial, o aeroporto acompanhou cada fase do desenvolvimento da cidade. Mas antes da gente mergulhar nessa retrospectiva incrível, deixa eu te pedir um favorzinho rapidinho. Confere se você já está inscrito no canal. Se não estiver, se inscreve aí, ativa o sininho e já deixa aquele like que ajuda demais o canal a crescer. Valeu demais! Agora sim, vamos continuar. Com o tempo, o aeroporto virou parte essencial da vida local. Gente indo e vindo, turistas chegando para conhecer as praias, empresários desembarcando para tratar de negócios do cacau, moradores contando histórias de aviões que passavam tão baixo que parecia que iam tocar o mar. E cada década trouxe uma transformação. Vieram ampliações, adaptações, novas rotas, melhorias na pista e até relatos curiosos de moradores que juram que viram o maior avião da época aterrissar ali, mesmo quando todo mundo dizia que era impossível. Hoje, quando a gente olha para o aeroporto Jorge Amado, é impossível não enxergar tudo o que ele já representou para Ilhéus. Desenvolvimento, conexão, turismo, oportunidades e, claro, aquela pitada de emoção que só a aviação proporciona. E nessa introdução, o que eu quero é te preparar para uma viagem completa, desde os primeiros pousos até os dias atuais, passando por mudanças importantes, fases difíceis, momentos marcantes e expectativas para o futuro da aviação na cidade. Se estiver pronto, então simbora, porque a história do aeroporto de Ilhéus é daquelas que dá orgulho de conhecer, e hoje a gente vai reviver tudo isso juntos. A história do aeroporto Jorge Amado, sim, esse é o nome oficial. Começa lá atrás, muito antes da tecnologia moderna, muito antes de existirem voos baratos, muito antes da gente colocar a mala na esteira, reclamando que a companhia aérea amassou a caixa de biscoito. Ilhéus, desde o início do século XX, já era um ponto importante na economia do cacau, e a região vivia um boom econômico gigantesco. Lá pelos anos 1930 e 1940, a Bahia já entendia que Ilhéus precisava de um meio de receber visitantes, empresários, turistas e autoridades de forma mais rápida. Afinal, a cidade era literalmente um centro cultural e econômico. Foi nesse cenário que surgiram as primeiras pistas rudimentares, usadas por aviões pequenos, geralmente adaptadas em áreas mais planas da orla. Era tudo muito improvisado, muito longe do que seria um aeroporto moderno, mas era o começo de uma história que atravessaria gerações. A inauguração oficial do aeroporto, ainda bem simples, aconteceu em 1939, um marco para a aviação do sul da Bahia. Imagina isso! 1939, avião descendo praticamente ao lado da praia, vento forte no rosto dos pilotos, sem GPS, sem computador de bordo dizendo recalculando rota, só coragem e habilidade. Com o passar do tempo, Ilhéus se firmou como destino turístico, e o aeroporto precisou acompanhar o ritmo. Na década de 1950, chegou a primeira expansão. Nos anos 60 e 70, o terminal cresceu, e novas rotas começaram a surgir, inclusive conexões importantes para Salvador, Rio e São Paulo. Agora deixa eu te contar um relato muito comum de moradores antigos. Seu Marivaldo, por exemplo, um senhorzinho simpático que mora pertinho da Avenida Itabuna, sempre diz que quando era jovem, lá pelos anos 70, ele e os amigos corriam para a praia quando ouviam o barulho dos aviões se aproximando. Era uma festa. O avião passava tão baixo que o vento levantava a areia. Ele conta rindo. E não é exagero, viu?
O aeroporto de Ilhéus ficou famoso justamente por isso. A aproximação muito baixa, praticamente beijando a praia da Avenida Soares Lopes. Tem vídeo na internet que deixa qualquer pessoa arrepiada. Pilotos do Brasil inteiro dizem que pousar ali é uma arte e uma aventura. Emocionante para alguns, assustadora para outros. E foi assim que o aeroporto cresceu, ganhou o nome oficial. Aeroporto Jorge Amado, em homenagem ao maior escritor da região, e se tornou um dos pontos mais icônicos da cidade. Mas Ilhéus não vive só de aeroporto, e a gente precisa falar de tudo o que envolve essa cidade mágica. Olha, se você nunca veio aqui, prepare-se. Ilhéus é praticamente um resumo de tudo o que a Bahia tem de melhor. Tem praias enormes com água morna, areia dourada e coqueiros que fazem sombra como braços abertos. Entre as praias mais famosas estão a Praia dos Milionários, Praia do Norte, Backdoor, Praia da Avenida e a lindíssima Praia do Cristo, perfeita para quem gosta de caminhar com vista de cartão postal. Aliás, falando em praia, deixa eu te perguntar, você já tomou banho de mar em Ilhéus? Não? Então coloque isso no seu caderno de promessas. A água daqui tem uma energia diferente, parece que cura até cansaço emocional. Moradores sempre contam que, quando estão estressados, vão para a beira do mar e voltam renovados. E tem mais, se você acha que a cidade é só praia, está enganado. Ilhéus tem pontos turísticos famosos, como a Casa de Jorge Amado, o Bataclan, que voltou como centro cultural, viu? Não é mais o cabaré lendário da época do cacau, a Catedral de São Sebastião, o Mirante da Piedade e as Fazendas de Cacau, que aliás merecem um vídeo só para elas, porque é cada história. Você nem imagina. Agora deixa eu aproveitar que chegamos nessa altura do vídeo para te pedir uma coisa. Dá aquele like maroto aí. É rapidinho, não dói, e ajuda muito o algoritmo a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Valeu demais! Agora vamos continuar, porque tem muita história pela frente. Voltando ao aeroporto, nos anos 1980, a cidade passou por mudanças importantes. A crise do cacau abalou a economia local, mas o turismo ganhou força, e o aeroporto continuou sendo a principal porta de entrada. Em 1998, Ilhéus recebeu obras de modernização que ampliaram o terminal e melhoraram a pista. Já no início dos anos 2000, o aeroporto começou a operar com maior regularidade voos de diferentes companhias, e se tornou definitivo no turismo da Costa do Cacau. E claro, tudo isso impactou a vida dos moradores. Dona Albertina, uma moradora que vive há mais de 50 anos na Barra, sempre diz que o aeroporto trouxe movimento, trouxe oportunidades e trouxe histórias. Ela lembra do primeiro grande avião que viu pousar. Menino, aquilo era tão grande que eu achei que não ia parar. Quando encostou no chão, todo mundo começou a bater palma. Imagina isso acontecendo hoje? As pessoas iriam filmar, postar no TikTok e viralizar em 5 minutos. Agora vamos falar da cidade, porque entender Ilhéus é entender por que o aeroporto é tão importante. Hoje, Ilhéus tem cerca de 164 mil habitantes, e a malha viária da cidade é curiosa. Um centro histórico bem estruturado, uma avenida principal que liga tudo, a famosa Avenida Itabuna, além da BA-001, que corta a região litorânea e conecta Ilhéus a Itacaré, Uruçuca e vários destinos lindíssimos da região. Outra via importante é a BR-415, que está em processo de duplicação no projeto Ilhéus-Itabuna, algo muito esperado pela população. Esse corredor rodoviário é fundamental para o turismo, para o transporte e para o desenvolvimento regional. E não tem como falar de Ilhéus sem falar de cultura. A cidade respira literatura, respira história, respira Jorge Amado. E o aeroporto leva o nome dele porque simboliza exatamente isso. Ilhéus é um ponto de partida e chegada para quem busca inspiração, beleza, descanso e até aventura. Todo mundo que chega aqui pela primeira vez comenta a mesma coisa. Parece que a cidade abraça a gente. E abraça mesmo. É o tipo de lugar que você visita uma vez e já fica imaginando como seria morar ali. Mas o aeroporto também já passou por momentos difíceis. Um dos maiores desafios é a localização. Ele fica muito próximo do mar. Isso causa ventos laterais fortes, o que torna o pouso mais técnico e exige reformas constantes para proteger a pista da erosão costeira.
Ao longo dos anos, várias obras foram feitas para reforçar a orla, colocar pedras, reposicionar trechos da avenida e proteger a estrutura. Em 2010, por exemplo, parte do calçadão precisou ser reforçada por causa da força das ondas. E o futuro? A expectativa é grande. A cidade já discute, há anos, a construção de um novo aeroporto em uma área mais ampla, longe da erosão, com possibilidade de operar voos maiores e com mais segurança. A proposta já teve várias versões, e a região de Aritaguá e Ilhéus Norte foi apontada como possível destino dessa expansão. Moradores ficam divididos. Alguns querem modernidade e mais voos. Outros querem manter o charme do aeroporto atual, que é praticamente um cartão postal da cidade. Mas é inegável que Ilhéus está se preparando para crescer, especialmente com a chegada de novos empreendimentos, resorts, expansão da Universidade Federal do Sul da Bahia e aumento do turismo ecológico e literário. Uma coisa interessante é que, ao longo dos anos, o aeroporto ajudou a transformar o ritmo da cidade. Antigamente, Ilhéus vivia muito de comerciantes de cacau, viajando para São Paulo e Rio. Hoje, recebe famílias, mochileiros, surfistas, executivos, estrangeiros e até pessoas que vêm só para conhecer os cenários dos livros de Jorge Amado. O aeroporto virou símbolo de modernidade e, ao mesmo tempo, guardião da nostalgia. Ele é um ponto fixo no tempo, enquanto a cidade ao redor continua mudando. E antes de encerrar, deixa eu te convidar para imaginar uma conversa minha com você, como se estivéssemos caminhando pela Praia do Cristo, depois de um pôr do sol daqueles que só Ilhéus sabe entregar. Me diz uma coisa, você já veio a Ilhéus? Ainda não? Então prepare-se, viu? Aqui você encontra comida boa, história rica, praias lindas, um povo acolhedor e um aeroporto que é praticamente uma aventura cinematográfica. Mas será que vale a pena conhecer? Meu amigo, vale cada segundo. E se vier de avião, você vai viver uma das aproximações mais lindas do Brasil. Mar aberto de um lado, cidade histórica do outro, coqueiros balançando, luz dourada do entardecer. É simplesmente inesquecível. Ilhéus é assim. É memória. É futuro. É mar. É cacau. É literatura. É aeroporto desafiador. É o tipo de cidade que sempre tem mais uma história para contar. Se você gostou desse vídeo, deixa nos comentários se você já pousou em Ilhéus ou se morre de vontade de conhecer. E claro, se ainda não deu like, dá tempo. Seu like faz diferença demais e ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas que amam a Bahia tanto quanto você e eu. E aí? Pronto para embarcar nessa viagem para Ilhéus?